salve, devoto, no oferecimento da Bot Internet, a internet que não trava, a internet de fibra, a internet de qualidade. Não jogue fora de você ter uma internet na sua casa que realmente entrega aquilo que promete. Bot Internet, desembola, precisou de grana? A gente desembola pra você. Parcelamos de 12, 18 vezes o crédito que você tanto precisa e o dinheiro cai na hora na sua conta. Tem cartão de crédito com limite liberado? Pronto. Tem grana na Desembola. Atendemos em todo o Brasil. Link na descrição. Só chamar aqui embaixo. Vem comigo e vem de Folhas. Tudo que você precisa em bordados você vai encontrar na Folhas. Gente, olha o bordado da minha camisa do canal do Rap Chico Alvinegro. Tá aqui, tá vendo? Isso aqui tem 3 anos essa camisa. É bordado de muita qualidade que eu fiz. Olha o boné, olha a jaqueta. Pode fazer a quantidade que você quiser para sua empresa, ou para sua festa, ou para o seu evento, ou para você aí. Não jogue fora essa oportunidade, corre para cá e corre para Folhas Bordados. Vem comigo e vem de Instituto Céspedes Calvície, tem solução. E a solução é transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado. Primeira consulta gratuita. E você tem 13% de desconto se você fechar com a gente. Instituto Céspedes. Bora falar de galo? Bora começar nossa resenha, bora começar falando que as regras da FIFA mudaram, hein, senhoras e senhores? Olhem as novas regras que vão entrar no futebol. Contagem para cobrança de lateral. Se um jogador passa de 5 segundos, haverá reversão. Top! Top, top, top. Achei excelente essa primeira mudança, tá? Segunda coisa, contagem de tiro de meta. Se o goleiro passar de 5 segundos, haverá um escanteio para o time adversário. Maravilhoso. Acabou a cera, gente. Olha que legal. Outra, substituição. Jogador terá 10 segundos para sair do campo após a placa de mudança ser erguida. Caso não cumpra, o substituto será penalizado e entrará com 1 minuto de atraso. Ô, gente, olha que legal. O cara enrolou para sair, vai ganhar 1 minuto a mais lá fora. Isso é espetacular e eu acho que essa regra deveria ter mais. Após esse período será cronometrado, que os caras têm 2 relógios, né? Cronometrado o tempo da demora. Se ele demorar mais que isso, vai ficar o tempo que demorou para sair. Devia ser assim. Atendimento médico. Todo jogador que for atendido precisará ficar pelo menos 1 minuto fora de campo. Maravilhoso isso. Tem jogador que simula lesão, vai lá o médico, entra, segura. Gente, agora ele vai ficar fora pelo menos 1 minuto. Maravilhoso, maravilhoso. Vai prejudicar o time dele. Acabou a farra. VAR. Poderá interferir em situações rápidas, caso o árbitro marque erroneamente um escanteio ou um tiro de meta sem necessidade de consulta do monitor. Bacana também. VAR poderá interferir em um segundo cartão amarelo para avisar o árbitro de possível expulsão. Absurdo. Isso aqui no futebol brasileiro, meu amigo, você vai ver a roubalheira que eles vão fazer agora. Preparem. Tais mudanças já devem ser usadas na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. E agora já vai começar a ser usada na Liga do Canadá. Parece que até o final do ano vai começar a ser usado no Brasil. Pro ano que vem já tem implementação. Excelente, top. Gostei pra caramba. Tomara que façam, porque é uma necessidade, é uma situação que deva ser feita, é uma situação que tem que acontecer, mudanças que vêm pro bem, pelo menos na minha opinião. E você, gostou ou não gostou dessas mudanças? Bora falar agora de CEO e mudança no futebol e no Atlético. Bora ver o que o CEO do Galo falou. Ele falou lá na HG Play, tô trazendo os cortes aqui do Daniel ainda. Tem muita coisa para contar, então vamos pegar aqui os principais pontos e vamos lá. O perfil de atleta do ano passado, de 2 anos atrás, você vai ver que você tinha muito pouco espaço para subir, para o pessoal da base principalmente subir. Quando a gente começa a identificar que a base ela tem talentos, né? A gente viu no sub-17, né, o sub-20, enfim, com alta performance, a gente precisa dar vazão para isso, senão a gente perde o talento e perde dinheiro, né? Então o Palmeiras aconteceu isso em 2018. Tá? A gente fez eu ainda como consultor, eu fiz o planejamento estratégico lá em 2018 e a base do Palmeiras ganhava tudo. Era a mais vitoriosa. E ele tá começando a perder talento. Por quê? Porque ele olha um jogador de alta performance jovem, ele vai ver que não tem espaço, você tem 2, 3, 4 atletas na frente dele, ele vai procurar outro lugar. E aí ele sai como um diamante ainda não lapidado. Então ele sai mais barato. E eu me lembro da sua resposta, que você dizia que para que o atleta, né, que o Palmeiras não tinha condição do atleta subir naquele momento. Você acabou de explicar isso. E disse claramente, Pedro, naquela coletiva, de que o Paulo Brax com o Sampaoli, e essa junção aí do executivo do futebol,
que existia um planejamento para que isso acontecesse com o Atlético. Mas dentro desse imediatismo do torcedor, da necessidade de qualificar essa equipe esportivamente, não só pensando em jogadores que chegarão e renderão frutos depois de vendas posteriores, mas como que você vai equacionar isso agora, com o Atlético não performando em campo, com uma necessidade que o clube tem de receita, de reconstruir toda essa questão de base e essa cobrança imediatista do torcedor, que é completamente compreensível. Sim, sim. E as coisas são conectadas. Tá? A nossa grande discussão com o Sampaoli, né, e agora nas conversas com o Domingues, a gente tem um plano de negócio como clube. E as pessoas são peças dessa engrenagem. Então não tem ninguém acima dessa estratégia. Esse é o primeiro ponto. Então, com o São Paulo a gente teve muita discussão nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala o como deve ser feito, obviamente o aparato técnico, a comissão técnica, ela tem o olhar do dia a dia, pensando na quarta e no domingo. Né? Mas a quarta e o domingo também são importantes, principalmente essa minutagem, para dar vazão para os novos atletas. Ontem a gente viu o Cissé, por exemplo, performando, né? E já não foi a primeira vez. Muito bem. Então, é um menino que a gente está lapidando. Ele ganhou massa muscular, você pode ver que ele ganhou quase 10 quilos, né, nesse último ano. Ele vem de uma cultura diferente, então é um olhar individual. A gente identifica quem são os talentos. Mas, obviamente, ele precisa ter minutagem. Né? Então, aí é uma decisão da comissão técnica, qual o melhor momento. Né? Se a gente está performando bem, fica mais fácil, que é o que aconteceu no Palmeiras. O grande lance disso, tudo que ele falou, é colocar em prática. E eu já falei aqui, se não haver uma ordem da diretoria para o técnico que chega, que funcione assim, olha, aqui no Atlético, você vai vir treinar aqui, é assim, o Lodge é o título, eu vou pegar nem o Lodge não, porque o caso do Lodge vai me dar raiva. Vamos pegar o caso da direita, da zaga direita. O titular é o Lianco, o reserva é o Tressoldi, o terceiro reserva é o Evan Roman. Do lado esquerdo, o titular é Vitor Hugo, o reserva é o Alonso e o terceiro é o Vitão. Você vai ter que seguir essa ordem. Não existe hipótese, é o combinado. Ah, mas o fulano não tem condições. É o que nós queremos. Você vai cumprir o que nós estamos combinando ou não? Só que aí também vem um outro aspecto dessa conversa, que é interessantíssimo. E se o jogador não tiver condições? E se o jogador que todos nós estamos querendo pra caramba, que nós estamos pleiteando, que entre, que consiga ali ser o cara... Ele realmente, o técnico olha pra ele, aquela água de salsicha danada, aquele jogador horroroso. Como é que fica a situação? Vocês conseguem compreender que existe muito mais por trás do que simplesmente uma vontade, simplesmente uma maneira de pensar o futebol, de simplesmente querer que as coisas sejam do jeito que a gente acredita que devam ser? Então, assim, cara, é uma situação complicada, mas tem que fazer uma escolha. E as escolhas normalmente são escolhas duras mesmo. Escolhas desse nível não são escolhas fáceis, escolhas nesse momento não são escolhas simplistas, escolhas nesse momento não são escolhas que qualquer um pode tomar. Realmente são escolhas que exigem um completo comprometimento, né? Exigem uma completa adoção, exigem uma completa... Meu celular não tá carregando, cara, tô tentando aqui, a bateria tá acabando e eu tô fudido se não carregar. E exige um total comprometimento de todas as partes. Então esse é o grande ponto, essa é a grande discussão, essa é a grande seara. E ele também falou, e eu gostei demais da questão da recuperação do Flamengo, citando o que aconteceu lá, se dava para aplicar aqui ou não. Vamos escutar. Com vocês, o CEO. Processo do Flamengo. Não. O Flamengo foi um processo orgânico. Foi bem diferente. Aliás, se eu como consultor fosse contratado hoje, né, nós estamos lá em 2013, hoje, pelo Flamengo com a situação que ele tinha lá atrás, o remédio seria outro. Não daria tempo de fazer organicamente como foi feito com o Flamengo lá atrás. O Flamengo foi feito um planejamento de que a partir de 2019 ele teria receita suficiente para ser competitivo. Só que isso em 2013. Hoje, com o futebol como tá, se a gente colocar esse remédio do Flamengo aqui, a gente baixa muito a performance. Baixando a performance, você perde muita receita e você tem uma competição maior. Então não funcionaria, não. O Atlético é viável, é rentável, e se você fosse um multibilionário, você compraria cotas no Atlético? Olha, a gente tem que entender que o futebol como um todo, ele não vive de dividendos. E é no mundo inteiro, tá? Não é no Brasil. Você pode pegar balanço de clubes pelo mundo inteiro.
para usar um exemplo que tinha realmente dividendos, é o Manchester United, e não à toa os acionistas eram odiados pela torcida. Por quê? Porque ele distribuía dividendo e o City estava ganhando tudo. Os acionistas são americanos. A família Glazer, né? Mas se você olhar balanço de clubes pelo mundo, o investimento ele não é financeiro, tá? Ele é muito mais institucional, plataforma e meio de outras coisas. Para todos, tá? E isso é muito difícil para quem não consegue compreender o básico do que é o universo que a gente vive, o mundo que a gente vive, que o Atlético, ou ele vai sobreviver com as próprias pernas, assim como vai ser o Cruzeiro daqui a um tempo, como vai ser as outras SAFs todos no mundo, ou não vai ter. O Grupo City ainda ele tem uma vantagem, que como ele tem vários clubes pelo mundo todo, ele consegue fazer transferências de jogos que faz uma rentabilidade do grupo na parte de cima das cabeças. E aí sim eles têm um ganho real, aí sim eles ganham dinheiro. Mas futebol, meu amigo, não dá grana imaginada. Não dá nem podendo. O Atlético, eu disse ontem numa live e volto a repetir, é muito mais uma questão de, como dizia o Calil, né? O segundo cargo mais importante de Minas é ser dono do Atlético. É verdade, ser presidente do Atlético na época e hoje continua sendo assim. Bom, bora pro próximo tema que vem aporte agora ou não? Novidades sobre isso. O senhor do Galo falou sobre a questão aí de aporte, se vai ter esse ano ou não, como é que tá essa situação, né? E eu vou contar para vocês informação que eu tive. Vamos escutar o homem. É importante porque cria-se uma expectativa, né? Tem 500 milhões novos, né, no Atlético. E o fato é que dentro desse planejamento que a gente falou, a gente está reperfilando a dívida. Então esses 500 milhões basicamente são das dívidas bancárias, que é a dívida que nos onera, tira o dinheiro de curto prazo. Boa parte de curto prazo e muito cara. Pior do que o prazo é cara. Então aquela é o cheque especial. A gente precisa resolver o cheque especial, né? A gente tem outras dívidas, tem o financiamento imobiliário, né? Nosso CRI, temos, né? Temos outras dívidas tributárias? Temos, mas elas estão refinanciadas. Agora, essa aqui nos pega, porque ela tira dinheiro literalmente da operação. Então, dentro do que a gente desenhou nesse ano, a gente precisa reperfilar. Então, esse aporte, estamos falando de mais ou menos 520 milhões, ela serve exatamente para tirar essa boa parte dessa dívida. Tá? Hoje nós estamos falando de 600 e pouco. Então, o aporte deve pegar 520, e aí o processo é renegociar com todos os bancos. Então, por isso que não é caiu na conta 500 milhões, está resolvido. Pô, por que está demorando? Não. Existe uma renegociação com todos os bancos. Então, nós chamamos todos os bancos, né, para discutir a maneira de pagamento, qual que seria a melhor maneira, a subida da dívida, se ela vai para outro CNPJ, enfim. Por isso que esse processo ele é um pouco... não é demorado, né? Mas ele é um processo burocrático. Já está acontecendo as reuniões. Tá. A nossa grande meta é que até abril a gente tenha resolvido isso. Você sabe dizer só por que o Atlético não traçou essa estratégia antes? Você consegue? Você estava lá dentro. Por que não pensaram em fazer isso antes, ô Pedro? A gente tem que pensar como é que essas dívidas foram formadas, né? Então, o Galo, historicamente, ele de maneira operacional, ele é deficitário, ele dá prejuízo. Só que você tinha uma taxa de juros no Brasil que, de alguma maneira, permitia que você conseguia virar isso como investimento. Então, uma taxa de juros de 2%, 3%, 4%, você tem uma dívida de CDI mais 4%, CDI mais 5%, tá tranquilo. Agora, hoje você tem uma taxa de juros de 15%, você está pagando 20%, 22% só de juros, não dá. E quando você fala de aporte, você está falando de dinheiro novo? Você está falando realmente de aumentar o capital social? Ou você está falando de buscar um novo empréstimo a longo prazo? Não. Obviamente aumenta o capital social, tá? Mas o aporte é basicamente pegar essa dívida, aquilo que você está com os bancos, e tirar do nosso CNPJ. Tá? Então, seja quitando ou seja reperfilando para outra dívida. Por isso que a gente está chamando não só o pagamento... Novo empréstimo a longo prazo. Não. Obviamente aumenta o capital social, tá? Mas o aporte é basicamente pegar essa dívida, aquilo que você está com os bancos, e tirar do nosso CNPJ. Tá? Então, seja quitando ou seja reperfilando para outra dívida. Por isso que a gente está chamando não só o pagamento da dívida, mas até como subida da dívida. Porque tem algumas dívidas que podem ser renegociadas e são interessantes para outras empresas do grupo, por exemplo. Então você limpa aqui o nosso balanço, mas tem um aumento de capital. É um negócio muito complexo, né? Quero ver quando sair mesmo, quero ver como vai ser, porque o que ele está dizendo ali é que pode pegar essa dívida e jogar para uma outra empresa do Menin, para um outro esquema, mas que o Atlético estaria livre disso. Mas agora como?
Quando? Como que seria isso? Vai passar isso pra Arena MRV, essa de estranho demais isso daí, teria que ser melhor explicado, porque o que a gente pensa é, põe dinheiro lá dentro e quita todo o débito, mas o importante é que tá quitando. Não, se tá quitando pra gente ter que pagar outra empresa, nós estamos abrindo uma empresa que vai absorver, nós vamos pagar aqui, mas vai ser assim, não, é coisa que não funciona, coisa que ninguém vai aceitar. A gente quer saber de quitação de dívida, do dinheiro sobrar pra investir no próprio clube e o clube voar, que é o que a gente espera, pelo menos essa é a minha opinião. Sobre o aporte, tá deixado claro, até abril tá resolvido. Neste mês de março nós vamos ter muita novidade sobre isso, muita informação de quitação geral. Bora pro próximo tema. O Brax tá com o rojão na mão, né, senhoras e senhores? Ontem eu fiz uma live, o que eu percebi das pessoas, e isso aqui é muito mais comentário do que qualquer coisa, é que o Brax, nesse momento, ele tá com um rojão gigantesco na mão, ele vai ter que ter uma postura muito firme, ele vai ter que acreditar demais no potencial de trabalho dele para poder organizar a casa. E por que eu falo isso? Porque a partir do momento que ele fez essas 7 contratações, 3 são titulares, 4 não, mas com o Barba entrando, e ainda tem Igor Gomes, Bernat, tem essa turma toda que pode cair nas graças do Barba ou não. E nós não vamos conseguir saber, eu acho e tenho aqui certeza de uma coisa que eu vou dizer. O Brax, ele tá segurando aqui a pedra na mão. E eu quero ver como é que ele vai lidar isso, porque ele tem ainda mais contratações que ele deve fazer agora. O atleta não vai parar, vai tentar trazer mais alguns nomes para fechar aqui no mercado nacional o time do Barba. E diante desse cenário, esses jogadores todos que ele contratou, eles têm que dar, não todos, obviamente, mas pelo menos numa contratação, exemplo, ele vai fazer mais 2. De 9, 6 tem que dar certo, 6 tem que ser ativo. E 3 ali pode ser reservas, que entra aos poucos e tal, ou até mesmo que não deu certo. Agora, o que a gente não pode, o que o Brax não pode é ficar esperando, cogitando e achando que o torcedor vai ter uma paciência ad eterna para que as coisas aconteçam. E eu falo com vocês, a cabeça do Brax está, ele que está com o rojão na mão. Se der certo, ele é o vencedor, ele que conquistou com pouco dinheiro, com tudo, ele fez a coisa acontecer. Se pouco dinheiro não, que ele teve muito dinheiro, né? E se não der certo, meu amigo, tá fudido. Essa é a grande verdade. Júnior Santos deu a sua versão sobre o porquê que tá saindo do Atlético, o que aconteceu e por que as oportunidades não apareceram. Vamos ver o que o meu amigo Lucas Tanaka trouxe de informação, galera. A torcida pega no pé do Júnior Santos, mas ninguém sabe. Isso, gente, já é o empresário dele falando, tá? Sabe da verdade. Desde que ele chegou, já estava machucado. Inclusive, na estreia, ele pediu para não jogar porque ainda estava machucado. Pediu alguns dias para se recuperar totalmente e voltar a ser o Júnior Santos que a torcida conheceu no Botafogo. Mesmo assim, pediram para ele, entre aspas, quebrar esse galho, fecha aspas, dizendo que se ele não jogasse, a pressão cairia para cima sobre a diretoria, tá? Até mesmo sobre o treinador na época, né? E vocês sabem quem que era o treinador na época. Jogou no sacrifício, mas acabou piorando a lesão de vez. Jogou com um lado mais atrofiado que o outro. Todos esses jogos que ele fez pelo Galo, iniciais, foram com dores. Agora, se recuperou de verdade, estava treinando muito bem, pediu oportunidade para mostrar serviço e dar resultado à torcida, querendo ser o mesmo Júnior Santos de 2022, 2023, 2024 no Botafogo. Mas justamente agora que está bem, não deram a ele essa oportunidade. Fecha aspas. Aí vem outra mensagem, abre aspas. Inclusive, não deram oportunidade ao novo treinador sequer ver ele. Ele está 100% pela primeira vez e não teve oportunidade, fecha aspas. Outra mensagem, abre aspas. Infelizmente, a torcida cai em cima por conta do valor da contratação, mas o jogador tinha muito que dar ainda ao clube, fecha aspas. Aqui para baixo, ele fala mais algumas coisas em mensagens soltas, aí ele coloca assim, abre aspas, ele tá 100% focado, ele é um atleta, se dedica muito, o cara gosta muito do clube, e é isso. Pronto. Então fecha. Foi mal, meu mouse travou aqui. Bom, tá aí a versão do Júnior Santos. Cara, tem verdade na informação do Júnior Santos? Sim, porque eu já tinha contado pra vocês lá atrás que a informação que ele tinha entrado não era nas melhores condições, graças a um pedido do Cuca em desespero, pra poder ajudar o time, aquela coisa toda, um devaneio, um erro da comissão técnica, um erro da diretoria através do Vitor.
agiram errado, fizeram caquinha, como é conhecido, e aí agora tem que aguentar a bronca, né? Essa é a grande verdade, vão ter que suportar aí o que aconteceu. Mas fato, é um fato verdadeiro, é um fato, né, que não tem como fugir, gente. É a realidade. Bom, bora pro próximo tema que tem uma bomba aí, Lianco tá de volta. Senhoras e senhores, Lianco voltou e o Atlético parece que já liberou o homem pro jogo, hein? Olha aí, ó. Após recuperação de cirurgia para correção de ruptura do tendão de Aquiles esquerdo, o zagueiro Lianco foi liberado pelo DM para participar das atividades com o restante do elenco. Ou seja, gente, atividades jogar bola, como tudo. Agora, resta saber é o seguinte, ele tem condições de fazer as atividades com o resto do elenco. Então ele pode ter entrada, ele pode chutar bola, ele pode fazer os treinos técnicos, tudo. Mas ele tá em condições físicas de jogo. Ele está em condições físicas de entrar. Essa é a grande questão que nós não sabemos. E essa é a grande questão. Opinião diante da postagem do Galo e do que a gente apurou lá atrás, não agora, o que a gente apurou lá atrás. Primeira coisa, queria voltar no meio de março para poder jogar bola lá. Então agora ele tá voltando, teoricamente ele vai ter que ter uns 15 dias aí pra se recuperar fisicamente, pra ele estar pronto pra aguentar 90 minutos, 40, começar aguentando 20 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos. Então, o Lianco ele pode ir entrando talvez devagarzinho, porque fisicamente ele tá bem. Você vê aqui na foto assim que tá enxuto, tá inteiro, tá de boa. Agora resta saber se fisicamente ele tá bem. Outro ponto. Uma coisa é a vontade, outra coisa é o corpo. Será que o corpo dele tá pronto para entrada, pronto para segurar? Ele tá mentalmente preparado? É uma outra pergunta que a gente tem que fazer. Então, boa sorte ao Lianco, é um craque, é um zagueiraço e nós estamos contando com o seu retorno. Mas no tempo certo, sem pressa, sem urgência e sem loucura, diretoria. Sem loucura. Tratem o Lianco como a joia que ele é. Vamos lá, agora é hora de falar sobre o desespero cruzeirense. Eu queria falar sobre isso com vocês, que é uma coisa engraçadíssima, é um negócio interessantíssimo que está acontecendo. Ontem eu vi a maioria dos perfis dos cruzeirenses chamando o Leonardo Jardim de traidor, de Judas. Judas é estranho, né? Porque Judas é o Jesus, não? Mas, enfim. Traidor, sacana, vagabundo, mentiroso, falsário e etc, etc, etc. Gente, é o seguinte. O Pedrinho quis liberar o cara de graça. Os cruzeirenses já estão falando que ele é Judas. Aí eu pergunto, como é que o cara é traidor se vocês têm técnico? Como é que o cara é vagabundo se vocês têm treinador? Chama-se Tite. Não fica Tite não, mas vocês têm treinador. Qual é o sentido lógico, prático, qual é o sentido que faz na cabeça de você, cruzeirense, reclamar porque ele disse que só treinaria o Cruzeiro na história do futebol brasileiro? Ô, gente, vocês caíram nessa conversa? Vocês são otário demais. Otário, porque não tem outro tempo pra usar pra vocês, não. O cara é profissional da bola, meu irmão. Pagou, tem um time bom, vai. E vocês ainda perderam ele pro Flamengo. Porque o que o Cruzeiro tem de desespero? Eu vou te contar a verdade. Eles sabem que a chance deles perderem outro mineiro pra nós é gigantesca. Gigantesca. É um jogo meio a meio, qualquer um pode ser campeão. Mas eles tinham na cabeça deles no início da temporada que eles passariam como um trator sobre a gente. E não aconteceu. Então eles estão em completo desespero. E a palavra é essa. Desespero, porque vão perder o mineiro pra nós e aí não tem mais o técnico salvador da pátria pra eles, que seria o Leonardo Jardim, para voltar aos bons tempos de terceiro lugar no Brasileirão. É porque eles estão comemorando o Jardim como um eterno ídolo do terceiro lugar no Brasileirão. É simplesmente sobre isso. Então eles estão em completo desespero, em delírio coletivo por conta dessa situação, coisa que só o Cruzinho faz. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que deixa o like, se inscreva, ativem o sininho de notificação, tamo junto, beijo na alma, fica com Deus e valeu, tchau!